E aí pessoal, beleza? Bom, esse aqui é o quarto vídeo da nossa lista de exercícios que estamos fazendo, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro vídeo já foram desenvolvidos e hoje a gente vai fazer a resolução do quarto exercício, que seria esse aqui, tá? O que a gente tem que fazer nele? A gente tem que fazer um algoritmo que calcule e exiba o salário reajustado de 10 funcionários, de acordo com a seguinte regra. Primeiro, o salário até 300 tem um reajuste de 50% e salários maiores que 300 tem um reajuste de 30%. Tá? Para a gente poder resolver isso aqui, a gente vai criar um passo a passo. Tá? Esse aqui é um pouquinho mais complicado que os outros, mas ele também é fácil de resolver, ele só dá um pouco mais de trabalho, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o bloco de notas aqui, só para escrever o passo a passo que a gente vai seguir, tá? Só para a gente ter um roteiro de como que a gente resolve esse exercício, tá? E isso também é uma dica que eu deixo para vocês aí, que sempre quando vocês tiverem que resolver alguma coisa que é um pouco mais complexa, que vocês criem um bloco de notas ou peguem um papel, um caderno e anotem um passo a passo de como vocês podem resolver aquele problema, tá? Vocês vão fatiando o problema em partes, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um software, né? Criar um programa que faça isso aqui. Então eu vou colocar aqui que a gente tem que criar uma aplicação console. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Que a gente já criou, tá? No vídeo 1, no 2 e no 3. Tá? A gente já criou isso nos outros vídeos. Então se você quiser ver lá, eu vou fazer nesse aqui, mas se você já vem desses vídeos, é a mesma coisa, beleza? Então vou colocar aqui, ó, criar uma aplicação console em .NET, né? .NET Framework, beleza? Segundo, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, como ele fala aqui, ó, para a gente calcular e exibir o salário reajustado de 10 funcionários, a gente vai precisar preencher esses funcionários, tá? Que vão ter um nome, né, para a gente poder identificar ele, e um valor de salário. Então a gente precisa criar uma estrutura que represente esses funcionários, que vai ser uma classe. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, criar uma classe de funcionários. Tá? O terceiro seria o quê? É a gente criar uma condição para saber quem tem um reajuste. Né? Então, eu coloco aqui, ó, condição de salário. Né? Aí a gente coloca aqui, até 300, reajuste de 50 e maior que 300, reajuste de 30. Beleza? Então, aqui a gente vai fazer uma condição que vai fazer isso aqui. Tá? E o quarto seria o quê? Seria a gente exibir os resultados. Né? Então, basicamente, o nosso roteiro aqui para a resolução ficou dessa forma. Primeiro, criar uma aplicação console. Segundo, criar uma classe de funcionários. Terceiro, criar uma condição de salário, né? Até 300, reajuste de 50 e maior que 300, reajuste de 30. E exibir os resultados. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ter que fazer. Bom, então vamos lá. Vamos abrir o nosso Visual Studio. Tá? Vamos abrir ele aqui. Vamos deixar ele abrir. E aí, quando o Visual Studio abrir, a gente vai vir aqui, ó, nessa caixinha aqui, ó, chamada de criar um projeto, tá? E vamos clicar aqui em cima dela, tá? Ele vai abrir aqui alguns modelos de projeto, tá? Aqui em cima, nessas três opções, vocês vão colocar C Sharp, Windows e Console. E aqui vocês vão escolher essa opção aqui, ó, aplicativo do console.NET Framework. Se não aparecer, digitem aqui em cima, tá? Mas é bem provável que apareça quando vocês colocarem esses três valores aqui, tá? Então vamos mandar aqui, clicar em cima desse e clicar nesse botão aqui chamado de próximo. E aqui a gente vai dar o nome do projeto. Eu vou colocar aqui, que é o exercício nível 4. E vou colocar a estrutura essa aqui mesmo, o local pode ser esse mesmo, tudo ok. E vou mandar criar. Vocês podem escolher o nome que vocês querem dar, tá? Não precisa ser igual o meu, não. O Visual Studio vai criar o projeto para mim. Não é demorado, tá? É rapidinho que ele cria. Ó, ele já criou, né? Então, voltando aqui para o nosso passo a passo, criar uma aplicação console, já fizemos, né? Então, vou colocar aqui, feito.
Agora a gente precisa criar uma classe de funcionários, beleza? Para a gente poder criar essa classe, eu vou clicar aqui ó, em cima do projeto, vou clicar com o botão direito, eu vou adicionar e vou mandar criar a classe. Aqui eu vou colocar que o nome da classe é funcionário, vou dar um ponto .cs, né? E aqui dentro eu vou colocar dois atributos para poder representar o nosso funcionário. O primeiro vai ser o nome, getSet, e o segundo vai ser o salário dele. Então vou colocar aqui salário, getSet, beleza? Então pronto, já criamos nossa classe de funcionário. Então o segundo passo aqui a gente já fez. Vou colocar aqui, feito. Né? Agora a gente precisa colocar uma condição de salário até 300, reajuste de 50 e maior que 300, reajuste de 30. Né? Bom, na verdade aqui pessoal, ficou faltando uma coisa, tá? A gente precisa inserir esses funcionários, eu não coloquei isso. Então eu vou colocar aqui como passo 3, inserir os funcionários, tá? E esse aqui vai se tornar o 4 e esse aqui o 5, tá? Então é só para vocês verem que quando você faz passo a passo, é até melhor porque quando você vai seguindo um ou dois, você vai vendo que você pode ter esquecido alguma coisa, tá? Que acaba sendo melhor fazendo assim. Então agora eu vou inserir esses funcionários, legal? Para poder inserir eles, eu vou vir aqui na minha classe chamada de Program. E aqui, como eu preciso preencher 10 funcionários, eu vou usar um for. Então vou colocar aqui for. Vou dar um tab. Ele vai criar para mim essa estrutura aqui. Aqui onde está escrito length, eu vou colocar 10. Tá? E aqui ele vai percorrer 10 vezes. Aqui eu vou criar uma mensagem para o usuário, que vai ser chamada de informe o nome do funcionário. E depois eu vou colocar uma variável para ler esse nome. Então vai ser chamada de string nome, que vai receber o valor digitado pelo teclado, tá? Aqui ele já apareceu o comando, então eu vou dar um tab, mas se não aparecer, é só digitar isso aqui, ó, console.readline. E depois eu vou exibir outra mensagem aqui, chamada de informe o salário do funcionário. E aqui eu vou guardar isso em outra variável, chamada de int salário, recebe console.readline. Beleza? Então beleza, aqui a gente já está lendo, ó. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah tá. Bom, é porque quando a gente digita console.readline, readline, para a gente ler os dados do teclado, ele salva esses dados em string. E a gente está tentando preencher em uma variável chamada de salário que representa um inteiro. Né? Então eu vou ter que converter. Para converter é simples. Eu vou colocar um int 32.passe e vou abrir aqui e vou colocar esse comando aqui dentro. Tá? Então pronto. Lemos aí o funcionário, né? A gente já leu ele, ó. Insere o nome, beleza, insere o salário e tal. Só que agora a gente precisa guardar isso em algum lugar. E eu vou guardar isso dentro da minha classe de funcionário. Então eu vou criar uma lista que representa esses funcionários aqui para poder salvar dentro da lista. Tá? Então aqui em cima do for eu vou criar aqui, ó, list funcionário. Vou chamar ela de funcionários. Vou dar igual um new list funcionário e beleza. Né? Aí aqui no final, quando ele terminar de inserir o salário do funcionário, ó, eu vou criar uma variável aqui chamada de var funcionário, que é igual a new funcionário. E aqui a gente vai receber dentro das chaves os valores. Então, por exemplo, aqui, ó, o nome vai receber nome que foi inserido e salário vai receber salário que foi inserido. Ok? E depois que a gente cria, a gente vai mandar preencher na nossa lista. Então vou colocar aqui funcionários.add funcionário. Beleza? E aí pronto, a gente já preencheu o nome e o salário do funcionário.
ok? Então, o terceiro passo aqui já foi, tá? Que é inserir os funcionários. Então, vou colocar aqui que está feito, né? Agora, então, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai criar aqui, depois que ele calcular, né? A gente vai criar o seguinte, a gente vai criar outro for. Só que esse outro for, ele vai ser um for each. Tá? Então vai ser assim, ó, for each, dá um tab, né? Ele já até colocou aqui, ó, funcionários, funcionários. Vamos abrir as chaves. E dentro das chaves, a gente vai ter que fazer, deixa eu só aumentar aqui a luz do meu notebook, que está muito escuro. Pronto. Aqui, ó. A gente vai ter que fazer, voltar aqui para o passo a passo, essa condição aqui de salário. Tá? Então a gente vai percorrer todos os salários cadastrados, né? E a gente vai fazer um if para identificar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, int porcentagem, tá, de reajuste, e vou colocar outra variável também chamada de reajuste, que vai ser o total de reajuste mesmo. E depois vou colocar também uma terceira variável para representar o salário final. Salário final, beleza? Então a gente vai ter que preencher essas três variáveis aqui, tá? Para isso a gente vai adicionar um if aqui, ó. Se o funcionário ponto salário, né? Eu sei se o funcionário ponto salário. Aí vamos olhar a regra. For até 300, né? Ou seja, menor ou igual a 300, então o que acontece? Vamos ver aqui. Nós usamos a regra. O reajuste de 50%. Né? Então, se for menor ou igual, o reajuste é de 50%. Então, o reajuste é de 50%. Né? E o reajuste não, a porcentagem de reajuste. Então, a porcentagem. Né? E quanto que vai ser o reajuste? Né? Aí o reajuste tem que fazer o cálculo. Né? Para a gente fazer o cálculo, a gente coloca aqui, ó, reajuste igual a funcionário ponto salário vezes o valor da porcentagem. Aí vamos colocar isso aqui entre parênteses e vamos dividir isso aqui por 100. E aí a gente vai ter o valor do reajuste. Né? Para a gente poder saber o salário final, a gente coloca o salário final igual a reajuste mais o salário que ele já tem. Né? Então, funcionário ponto salário. E beleza. Agora, se não for menor ou igual a 300, ou seja, mais do que 300, a regra é o quê? A regra é que o reajuste é de 30. Né? Então, a gente vai colocar aqui um senão e vai mostrar aqui o quê? Vamos pegar exatamente essas três linhas aqui, ó, e a gente só muda o valor da porcentagem, que agora é 30. Né? O cálculo aqui vai ser o mesmo e o salário final aqui também vai ser o mesmo, a soma, né, que eu digo. Beleza? E aí a gente está fazendo isso aqui com cada funcionário, e agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa exibir os resultados, né, que é o final, né? Como é que a gente exibe os resultados? A gente vai colocar aqui uma mensagem para o usuário, vou colocar aqui console.readline, tá? Aqui eu vou formatar essa minha mensagem, então vou colocar aqui, ó, string.format, e nela eu vou colocar o salário. Deixa eu aumentar esse aqui um pouquinho, está muito pequeno. Deixa eu aumentar aqui. Coloca aqui, ó, o salário do funcionário. Aí eu vou passar o nome aqui dele. Do funcionário tal. Aí a gente passa o salário normal dele. E teve um reajuste. Dá um Enter. Vou colocar aqui que soma no final um salário e a gente passa aqui o último valor, né? E aqui a gente passa as variáveis, né? Então, o salário do funcionário, né? Aí ele está pedindo o nome, a gente coloca aqui funcionário.nome, aí a gente passa o salário, e teve um reajuste aí aqui a gente passa o que? A porcentagem de reajuste, na verdade o reajuste, né? Que é o reajuste, que
que soma no final um salário de, aí coloca aqui o salário final. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. É assim que a gente exibe. Tá? Agora a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que testar para ver se está certo. Né? Para poder ficar um pouquinho mais rápido o meu teste, eu vou fazer o teste aqui para exibir para vocês com apenas 2 funcionários, tá? Porque se eu fizer com 10 aqui, igual pede na lista, eu vou demorar muito para cadastrar os 10 e eu vou fazer só com 2 mesmo, tá? Só que o resultado vai ser o mesmo. Vocês podem fazer com 10, com 20, com quantos vocês quiserem, tá? Então eu vou mudar aqui, ó. Vocês controlam isso para essa variável aqui. Tá vendo aqui que tem 10? Porque inicialmente a gente ia fazer o teste com 10. Mas como eu vou fazer só com 2, eu vou colocar aqui 2. Beleza? E aí eu vou mandar o meu programa aqui executar. Então ele vai executar. Vamos ver aqui. Ah, tá faltando uma coisa também. Deixa eu fechar aqui. Aqui no final, ó, quando ele terminar de exibir, a gente vai adicionar uma mensagem para que o prompt, né, o console, não feche. Ele só fecha se a gente mandar. Então vou colocar aqui console.readkey e vou mandar iniciar. Olha, já iniciou, já abriu aqui, ó. Eu vou passar o nome do funcionário, vou colocar aqui João Miranda e vou colocar que o salário dele é de R$1.000. Vou colocar aqui Fábio e o salário dele é de R$250. É de R$200, né? Vamos ver o que aconteceu. Deixa eu ver. Ó, deu um erro aqui, tá? Vamos ver o que é o erro. O salário do funcionário é de 0, 1, teve um reajuste de 2, 3. Reajuste, 300, salário. Nome. Deixa eu ver o que foi. 0, 1, 2, 3. Tem que ter 4 aqui. Tem 4. Deixa eu ver. Deve ser maior ou igual a menor que o tamanho da lista de argumentos. Estranho. João Miranda, salário. Deixa eu só aumentar aqui, pessoal, a luz do meu notebook, que ele está fechando. Deixa eu ver o que pode ser isso aqui. Índice baseado em 0. Deixa eu ver aqui. Vou subir esse erro aqui para cima. Mas aqui tá certo. O salário do funcionário tal, 0 é de 1 e teve reajuste de 2, que no soma final é 3. O nome tá certo, salário, reajuste, salário final. Não tem nada de errado aqui. Vamos descer aqui. Mais um pouco. Índice baseado em 0. Deixa eu ver. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu acho que... Deixa eu ver aqui as chaves. Ó, a gente fechou antes de passar as variáveis. Então, vamos dar um enter aqui, ó. Vamos tirar essas chaves daqui. Vamos fechar e aí a gente passa os parênteses, né? Aqui no final. Beleza? Vou mandar executar de novo. Vou colocar aqui que o primeiro nome é João Miranda. E o salário dele é de R$1.000. Vou colocar aqui o Fábio. E o salário dele é de R$100. Tá? Então vamos ver aqui o que ele falou. O salário do funcionário João Miranda é de 1.000 e teve um reajuste de 300, que soma no final um salário de 1.300. Então, de acordo com o exercício, né, se o salário do João é de 1.000
Então o reajuste tem que ser de 30, né? E 30% de 1.000 é 300, né? Que ele mostra aqui. E o salário é de 1.300, então tá certo. Agora vamos dar um Enter para ele mostrar o próximo. Dá um Enter aqui. Ó, o salário do funcionário Fábio é de 100 e teve um reajuste de 50, que soma no final um salário de 150. Nesse caso, o reajuste tem que ser de 50%. Como o salário do Fábio era de 100 e teve um reajuste de 50, então o final tem que ser 150. Tá correto, né? Bom, então era isso. Podem fazer os testes com os 10 funcionários, tá? Que ele pede aqui. Mas basicamente é isso o exercício, tá? Tá correto. Não tá errado não. Tá? Então, vocês podem fazer o teste com 10 pessoas, com 20, com 30 funcionários. Ficam à vontade aí para fazer os testes, beleza? Então era isso o vídeo de hoje. Então, espero que tenham gostado. Peço que deixem o like de vocês, se inscrevam para quem não é inscrito. E assistam os outros desafios, 1, 2 e 3, caso você não tenha assistido. E também assista o vídeo de número 5, tá? Que eu vou lançar logo, logo, logo. Beleza? Valeu, até mais.